Graça e paz, igreja. Amém. Esfriou um pouquinho, né? Para mim esfriou mais. Toda vez que eu sou chamado para pregar, dá um friozinho na barriga. Eu não sei o porquê, mas vamos lá. É uma honra estar com os irmãos aqui, né? Então, desde que eu conheci o Wellington, né, ele me convidou para estar participando, né, nos cultos online. Ele falou, aparece lá, pode contribuir e tal. Eu falei, então tá bom. Então, quinta-feira, né? Então, toda quinta eu estou lá escrevendo. Então, aí ele falou, agora, para você parar de escrever um pouco, vamos trazer você para falar. Mas, me apresentando novamente, sou o Ronaldo, sou membro da Igreja Batista Tabernáculo lá em Suzano, e de prontimão já entrego aqui a vocês um abraço dos meus pastores Hildo e Sérgio, né, os quais eu pedi até autorização para estar vindo aqui, né, porque uma ovelha não pode se desgarrar por aí e sair falando. Mas ele me autorizou, estou aqui, graças a Deus, né? Conhecendo alguns irmãos, né, que eu só vejo só figurinha lá, foto, na quinta-feira, hoje aqui com vocês. Sou casado, a minha esposa Meire não pôde vir, minhas filhas também, Isabela e Heloísa, não puderam vir. Estão com a família, né? Hoje vai ter algo muito chato lá, né? Um churrasco de família. E eu falei que eu não vou porque eu estou de jejum. Mas daqui a pouco eu quebro. Daqui a pouco eu quebro tudo isso, né? Vou lá tirar a barriga da miséria. Mas, enfim, é uma honra estar aqui com vocês, tá, irmãos? Que desde que eu coloquei na minha vida o propósito de poder pregar a palavra de Deus, isso tem me mudado e muito. E ainda tenho muito para mudar também, porque a vida com Cristo é uma eterna mudança e a gente vai aprendendo todos os dias com as oportunidades que temos de falar da palavra de Deus, e aonde nós formos, devemos ser instrumentos de Deus para podermos levar essa palavra de salvação a quem está próximo da gente, né? Nossa família, nossos amigos, seja no trabalho, onde quer que possamos estar, devemos ser instrumentos de Deus na vida do próximo. Tá? E, por incrível que pareça, né, a igreja a qual eu sou membro teve uma série de mensagens por um mês, no qual o discipulado foi o foco. Né? Quando o Wellington me convidou, eu falei, não, tranquilo, né, já está na ponta da língua. Então, só complementar. E hoje estou aqui com os irmãos. E, na verdade, né, de tudo que a gente ouviu aqui durante o dia, né, eu estava ali pensando, eu falei, eu vou subir ali, a minha pregação vai ser mais rápida. Eu vou falar amém. Porque todo mundo complementou tudo que eu vou falar. Mas isso é de Deus. E eu peço para os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2. Dos versículos 1 até o 14. Então, como o Wellington falou, e eu falei para vocês, sou um professor de história, então a minha Bíblia é a Clássica Almeida, né? Tem que fazer jus ao meu diploma. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos lá. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. 2 Reis 2, capítulo 1 até o 14, irmãos. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu também, eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse,
Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E tomando suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas a dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Amém? Irmãos, falar de discipulado, para mim, é algo assim também tão pessoal, né, quanto para aqueles que têm esse chamado mesmo, né, de irem a outros países, outros estados. Inclusive, os meus pastores estão num impacto evangelístico acho que no Maranhão, foram, se eu não me engano, essa semana. Estão lá vendo um trabalho que sempre é feito, né, e eu vejo assim algo que não é fácil. Não é fácil, porque discipular, entre aspas, pode parecer fácil, mas não é uma tarefa onde qualquer pessoa vai estar fazendo isso. Como foi dito aqui durante o dia, né, nós temos de estar preparados, devemos estar amparados, termos uma base forte para poder refletir aquilo que essa pessoa um dia também vai ter que fazer. E isso qualquer pessoa não vai conseguir reproduzir. Como foi dito, alguns podem ser chamados para um ministério pastoral que vai ser excelente, mas não conseguem fazer um trabalho evangelístico tão bem quanto o ministério pastoral. Outros vão ser professores numa EBD, numa escola bíblica dominical, serão excelentes, mas para evangelizar, para construir esse discipulado, um ministério voltado, ele pode ter algum problema, ele pode ter dificuldades em se expressar nesse momento. E, no meu caso, eu sou fruto de um trabalho evangelístico de uma vizinha. Assim como a pastora, ela era uma vizinha que pegava ali as crianças na rua: vamos para a igreja, e vamos embora. E eu não cresci num lar evangélico. A minha mãe era como a poeira ao vento. Ela ia para onde achava que poderia ter um retorno, principalmente material para ela. Né? Da Igreja Católica a centros espíritas, de Umbanda, eu caminhei ali com ela. E fui. E graças a Deus, nesses locais eu nunca me sentia bem e não me sentia daquele lugar. Sempre tive essa vontade de conhecer mais e mais, e quando essa vizinha me levou
né, para uma igreja e eu fui conhecendo o Evangelho. Eu fui, opa, isso é legal, isso é bom, isso faz sentido, é o que está aqui. E ela sempre falando, você tem que ler, você tem que se apossar de conhecimento. E isso foi como uma sementinha jogada em mim, e aquilo foi crescendo com o tempo. Né? E durante muito tempo, eu ia a igrejas e procurava um local onde o Evangelho iria me impactar de tal maneira que eu queria ficar ali. Né? E conheci, e por um acaso, né? E olha só como que é a coisa, pastora, né? Eu gostava de uma menina, que era vizinha de uma amiga, tocou comigo numa fanfarra, e ela era amiga da menina, e homem é uma coisa, né? Os homens que estão aqui sabem disso. Fez a ponte ali, opa, vou ficar mais próximo da minha amiga, eu vou chegar próximo da menina, e aquilo foi indo, conversando, a minha amiga cristã, Ronaldo, vamos na minha igreja? Vamos. E aí fui, e hoje estou aqui conversando com os irmãos e pregando a palavra. Né, me encontrei naquela igreja, o pastor Sidney, que hoje está com o Senhor, um homem simples. E naquele dia que ele pregou aquilo, me impactou de tal forma que eu falei, é aqui que eu quero ficar. Aceitei a Cristo e desde então tenho estado aqui. Mas durante esse período, até o meu batismo, eu passei por uns momentos no qual eu não tive o discipulado. Por 2 vezes na vida passei por isso. Então, naquele momento, eu olhei e falei, não é o momento de eu me batizar, vou esperar mais um pouco, e uma série de coisas ocorreu na minha vida, e chegou num momento que eu estava muito para baixo, meio depressivo, por tudo que havia me acontecido. Eu falei, eu não tenho mais coragem de voltar para a igreja. Eu não vou, tal, mas aceitei a Cristo, não vou. Um dia eu estava em casa, sentado ao sofá. Do momento que eu aceitei a Cristo até o momento do meu batismo, passou-se ali 1 ano e meio, 2. E um dia eu estava no sofá, o que eu vou fazer? Fazendo barulhinho com um violão, e literalmente eu ouvi uma voz, vem. E aquilo eu me arrepio até hoje. Que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, minha casa está assombrada. Eu olhei, eu achei que era coisa da... Continuei fazendo barulhinho, e eu ouvi de novo, vem. E aquilo, sabe, eu olhei e falei, não, eu entendi o que é. E retornei, me batizei, e graças a Deus estou aqui. E nessa caminhada eu vi que o Senhor tinha na minha vida era isso, era pregar, era falar, era levar a palavra para todos aqueles que estavam próximos a mim. E faço isso na escola em que eu trabalho e por onde eu vou, né? Então, tenho 20 anos de trabalho para o Estado como professor, em todo local. Eu tenho esse desejo de falar e sempre emendo alguma coisa. E aí, quando eu pego a amizade com aquele aluno, eu chamo, você conhece a Deus? Você era crente, não vai mais, por quê? E é aí que eu desenvolvi esse sermão, pedi a Deus a sua orientação com o tema, o valor do discipulado. Como cristão, devemos estar à disposição ao trabalho do reino, devemos agir de modo a levar a palavra. O fazer discípulo deve ser base de doutrina cristã e, como tal, devemos estar preparados para esse ide. O que deveria nos aproximar, no caso hoje, que são as redes sociais, nós vemos que ultimamente mais nos afasta. Entendem isso, meus irmãos? Principalmente para os mais jovens. As redes sociais hoje, o que deveria ser uma ferramenta que nos uniria por um problema ou outro, né, de uma condição de não estarmos aqui presente hoje, mas podemos assistir essa live, assistir esse culto, ultimamente, para os jovens, cada vez mais nos afasta. E nós, como cristãos, devemos utilizar tudo o que temos à nossa volta para cumprir, né, essa palavra de Cristo, que é o do ide e fazer discípulos. Muitas igrejas hoje estão usando isso.
graças a Deus, tem alcançado pessoas em locais muito distantes e remotos que antes teríamos um problema muito maior. E a internet está aí hoje como uma ferramenta para nós. E também é uma ferramenta de preparo. Nós, como cristãos, devemos construir uma base sólida de conhecimento, de postura, de ideal, para mostrarmos ao outro quem nós somos e quem refletimos. E eu peguei aqui a figura de Eliseu, porque foi falado aqui, né? Mas, enfim, Elias vê em Eliseu, né, alguém que poderia ali refletir aquilo que Deus já fazia na vida dele. E o Senhor dá essa visão a Elias e ele vai buscar essa pessoa. Ao primeiro momento pode parecer assim que foi uma coisa, opa, peguei ele aqui, jogou a capa, ele se desfez de tudo, entendeu a palavra e foi seguir Elias. Mas durante todo esse período, Eliseu, ele foi orientado, ele foi instruído, foi construído nele uma base de fé. Ele andou com Elias. Elias mostrou para ele quem era o Deus verdadeiro a quem eles serviam. Ele viu o agir de Deus em Elias. E quando ele via isso, e mais ele aprendia, mais ele queria ser como Elias. E essa caminhada de discipulado deve ser a nossa base também. Quando falarmos com alguém, não é simplesmente falar e, opa, você aceitou, conhece a palavra, tudo bem, e não estar mais ali, mas é o caminhar. O discipulado precisa do seu discipulador ali ao lado, porque ele vai ter que entender que a partir daquele momento, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. E é aí o que está. O seguir a Cristo, o entregar a vida a Cristo, para algumas pessoas podem parecer bobeira, assim, olha lá, o cara virou crente, agora eu quero ver se ele vai se desfazer disso, se ele vai se desfazer daquilo, eu quero ver se ele vai abrir mão do jogo de fim de semana dele, eu quero ver se ele vai abrir mão do videogame, ele vai abrir mão de ficar lendo revistas em quadrinhos, aí é comigo, né? Me desfiz de 2.500 revistas, tá? Tinha um quarto só para mim. Mas a palavra de Deus me revelou muita coisa para eu ter feito isso. Não que seja ruim, não era. Se tornou uma base doutrinária de mensagens subliminares às revistas em quadrinhos hoje. Quando eu comecei a ver coisas que ia contra a minha condição de cristão agora, aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu abrir os olhos, eu prefiro me desfazer de tudo isso. E Deus me deu, né, a literatura cristã, e isso foi me fortificando cada vez mais. E Eliseu enxerga, né, esse reflexo de Deus em Elias. Ele conhecia a conduta do profeta, sabia o que ele fazia e conhecia a vida desse profeta e sabia que não era fácil. Imagine vocês, uma única pessoa, batendo de frente com um rei de um reino forte e grande, falando as verdades que deveria ser dito para aquele rei. E a mulher desse rei, né, era, né, um mal encarnado ali, querendo matá-lo à torta e à direita. A cada local que Elias ia, imagino eu, se ele fosse dobrar a esquina, ele dava uma olhadinha, deixa eu ver se a rainha está lá. Porque ele já imaginava que algo poderia acontecer. Mas ele tinha confiança de que Deus o protegeria. Ele sabia que ele sairia vitorioso disso. E a nossa vida cristã, de discipular, é mostrar para essa nova pessoa que está se achegando à casa de Deus, que a partir daquele momento ela vai passar por momentos difíceis. Imaginem aquelas pessoas que tentam se livrar de alguns vícios e agora ela entende que caminhando com Deus ela não precisa mais daquilo. O largar o álcool, as drogas, a prostituição, vícios que para algumas pessoas acham que pode ser fácil de se livrar, mas não é. Alguém aqui, por exemplo, que gosta muito de café.
Temos aqui pessoas que gostam muito de café. Quem? Agora eu só compro da Starbucks. Mas, enfim, já tentaram ficar um mês sem tomar o café? Para mim foi difícil largar a Coca-Cola. Mas eu caí em pecado ontem e comprei uma garrafa. Mas não vem ao caso. Mas, enfim, não é difícil. Agora imagine algo mais complexo para alguém que precisa se livrar disso e é algo que pode tirar a atenção dela do Evangelho, tomar tempo, o tempo dela de vir a um culto, de uma comunhão. E isso, com certeza, para Eliseu foi trabalhado. E a gente vê isso logo no início, né? Quando ele se livra de tudo o que poderia lembrar a vida antiga dele. Uma vida de prosperidade material. O que nós vemos hoje no mundo, né, são igrejas que nós comentamos, né, Wellington? De igrejas inchadas, aonde venham, e aquilo enche, mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, de se livrar de um mundo antigo, do velho homem, e viver uma nova vida, é muito colocado de lado, mas um evangelho de bens materiais, um evangelho somente de prosperidade e não de dedicação, não de entrega completa de uma vida ao serviço do reino de Deus. A gente vê pessoas, eu sou cristã, tudo bem, e agora? O que você faz? Eu vou, eu conheço. O evangelho de Cristo que é pregado não é um evangelho de oba-oba, é um evangelho de entrega, de mudança, de reconciliação com Deus. Não é um evangelho no qual você vai apenas vir aqui, se sentar ao banco e nada mais. Foi dito aqui, todos nós temos dons a ser trabalhados. Todos nós temos um trabalho a ser exercido no reino de Deus. Seja o evangelizar, seja o louvar, seja o adorar, seja o orar pelo próximo, seja aquele simplesmente que vem aqui, mas está ali atento àquele irmão que está um pouquinho mais triste, vai lá conversar com ele. As pessoas que se entregam num determinado momento, elas querem ser ouvidas, elas querem ser amparadas, acolhidas em nosso meio. E por muitas vezes não são. Quantas pessoas nós conhecemos que num primeiro momento deixaram rapidamente o evangelho porque se decepcionaram, porque acharam que não estavam fazendo parte daquilo naquele momento? Eu conheço algumas que deixaram, não me senti assim. Nos meus primeiros anos de convertido, eu me senti assim. Mas aí depois, com o tempo, com a maturidade espiritual, o conhecer da palavra, você vai entendendo. Era uma igreja muito família. Tinha 130 membros. Um dia o pastor, vamos mandar uma foto nossa da família lá para a Bahia. Você que é parente, sobe aqui, é o púlpito, vamos tirar foto. Sobrou eu e mais 6. A gente olhou para o lado, eu olhei para o meu colega, eu falei, Xande, vamos fazer um DNA, de repente a gente entra na foto. Quase todo mundo. Só que naquele momento eu não entendia isso, eu quase deixei. Aí eu falei, não, estar servindo a Deus não é se decepcionar com Deus. Não é isso. Parei um tempo, pensei, voltei à igreja na qual a minha vizinha e irmã, na qual eu chamo de tia Guilhermina, voltei para a igreja, retornamos, caminhamos, a igreja enxergou em mim um potencial a mais para trabalhar, me ajudou com o curso de teologia. E graças a Deus eu tenho entendido cada vez mais. Mas se eu fosse levar em conta somente o lado humano, eu não poderia estar aqui. Mas não é isso. Eu entendi que servir a Deus é um caminho no qual a gente vai passar por barreiras, batalhas. E isso Eliseu foi compreendendo. E ele vai viver isso ao longo da sua vida. E ele vai trazer discípulos ao seu lado, para caminhar junto, estruturar
conhecer a fé, conhecer a Deus. E no momento a gente vê isso sendo trabalhado na vida de seus discípulos. Quando o rei manda lá um exército para poder buscá-lo, para poder destruir ali a cidade e tudo. E quando cercam a casa dele, que sai lá o seu discípulo, ele olha, vê aquele mundaréu de gente ali, as pernas tremeram, ele olhou e falou, opa, e agora? Ele corre para dentro, ó mestre, tem um exército aí. Aí ele vai lá, olha lá de novo, e é muita gente. E agora? Aí eu imagino, né, a calma de Eliseu, que era um homem que andou ali com Elias, que enfrentava reis e rainha. Ele olhou para o exército? Não, ele olhou para além do exército. E o que ele vê por trás desse exército? O exército de Deus. Ele não olhou o problema, ele olhou a solução. E aí ele resolve ali, né, vê o agir de Deus, o pessoal ficou cego, leva o pessoal, resolve de uma maneira diplomática e tudo, e evita um massacre. Em outros momentos a gente vai ver o agir de Deus na vida dele, mas tudo isso foi resultado de um discipulado, foi resultado de um caminhar constante com quem conhece a palavra. E assim nas nossas vidas devemos ser também base para o próximo. Refletir o agir de Deus, refletir Cristo ao próximo. Quando eu fazia o curso de teologia, eu passei 3 anos na faculdade e durante esses 3 anos eu conversei pouco com o meu pastor. Em 3 anos, comecei muito pouco. Tive as oportunidades, preguei, mas eu não tive aquela base que eu imaginava. Mas tive essas conversas no qual ele me orientou. Mas eu esperava mais, eu queria um caminhar mais próximo. Mas isso foi bom também para mim. Porque eu não posso criar também, como cristão, uma dependência somente da pastora. Eu tive um problema tal, em que eu posso orar, pedir a orientação do Senhor para que Ele me auxilie, para que eu cresça também. Se todo problema que eu tiver, eu correr aqui, eu não vou ter um crescimento espiritual, não vou amadurecer. Essas barreiras que se criam ao longo do nosso caminho, elas devem ser vistas como momentos de fortalecimento. E é aí que é o interessante, o que eu acho legal. Pois aquele que não conhece ainda a palavra de Deus, eles veem esse momento de desespero. E quando eles enxergam um crente passando por vales como esse, com barreiras pela frente, que aquele cara não vai conseguir passar por isso, mas vê a prosperidade, vê o agir de Deus na vida dele, eles não conseguem entender. E é o que ocorreu aqui na vida de Eliseu. Ele caminhou por um tempo, mas chega um determinado momento na vida dele que Elias, você não vai poder mais caminhar comigo por aqui. Não, eu vou junto com você. Não, eu vou a tal local. Bora. E chegando lá, vem pessoas que ao invés de acalentar o cara, falam que, você está sabendo? Seu mestre vai para o céu. Tô sabendo. Fica quieto aí, deixa eu andar com ele. E vai mais adiante, Elias ali quer se desprender dele, mostrar, a partir de agora você vai ter que caminhar sozinho. Ele, não, vamos junto. Eu estou contigo, você me trouxe até aqui. E mais um momento surgem pessoas. Olha, você está sabendo? O quê? O seu mestre vai para o céu. Deus vai levar ele. Estou sabendo, não quero mais ouvir isso aí. E ele vai caminhando junto. Mas chega um determinado momento que Elias fala, vou caminhar com você somente até aqui. O que você quer de mim? E é aí que vem a resposta mais inesperada, né?
Eliseu compreendeu tanto o agir de Deus na vida de Elias, e ele compreendeu a mensagem de Deus através da vida de Elias, que ele fala, ó, eu quero o que você tem, mas eu quero uma porção dobrada do agir de Deus no seu espírito. E aí Elias olha e fala, tá bom, a condição é essa, se me veres subindo aos céus, isso você vai ter. E aí, ele meio, eu não vou falar um desespero, né? Mas ele olha ali, ele vê o agir de Deus, vê ele subindo, ele rasga as roupas ali, ele vê, né, a glória de Deus ali naquele momento, e ele pega depois a capa que foi colocada sobre seus ombros, que Elias deixou, e ele volta. A partir de agora, Eliseu não é mais o discípulo. Agora ele é profeta. Agora ele compreende. Agora eu tenho que andar sozinho. Entre aspas. Eu tenho que andar agora só eu e Deus. E agora eu vou ter que fazer o quê? O mesmo discipulado que me foi dado, eu vou levar adiante. E ele retorna para as margens do rio e está lá o pessoal vendo. Eu imagino a expectativa. Agora, ó, ele foi com Elias, né? Elias, Deus está andando com ele ali, abriu o rio. Agora eu quero ver para voltar. Será que vai ser na abraçada? Não, e Eliseu repete o ato que Elias faz e pergunta, né? Pede a Deus. E o Deus de Elias, o Deus de Israel, e o mesmo milagre, a mesma obra é cumprida na vida dele e o rio se abre. E ele volta. E agora aqueles que estavam esperando ele do outro lado não viram mais o discípulo de Elias. Agora entenderam que retornou o profeta Eliseu. E assim nós devemos ser na vida do nosso próximo. Um primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, que nós devemos ser transformadores de pessoas. Nós devemos transformar pessoas comuns em discípulos. Nós vemos isso quando Jesus recruta, né? Ele busca os seus apóstolos e ele vai buscar pessoas comuns, né? Aquele seriado The Chosen retrata muito bem isso, né? Que nós vemos pessoas com personalidades diferentes, vidas diferentes, comportamentos diferentes, e ali Jesus mostra que nós não devemos olhar somente isso, mas devemos olhar para dentro da pessoa, olhar essa pessoa, caminhar com ela, e ele traz essas pessoas junto dele. Pessoas comuns são transformadas em discípulos por meio de relacionamento com Cristo. Em 1 Coríntios 11, 1, está lá, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É o que Paulo fazia. Aonde ele ia, ele levava o comportamento de Cristo, ele refletia, ele vivia, ele respirava, ele transpirava o agir de Jesus. E é isso que fazia a diferença na vida daqueles que o cercavam. E era isso que Jesus fazia. Ele não selecionava grupos, mas ele trazia essas pessoas para próximo dele. E nesse momento ele fala o quê? As verdades do reino. Ele fala quem nós somos e mostra quem devemos ser. Um segundo ponto, pessoas comuns são transformadas em discípulos por meio de um ato de obediência. Nós devemos mostrar isso quando discipulamos alguém. Que naquele momento nós devemos viver agora para obedecer a palavra de Deus. Devemos viver uma vida de obediência a Cristo, a Deus, a palavra dele. E quanto mais conhecemos, mais lemos, mais iremos aprender, mais iremos compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou ler a Bíblia 1000 vezes, e 1000 vezes eu terei uma visão nova do reino de Deus. Os irmãos irão ler a Bíblia, que independente, cada um na sua individualidade, e todos irão ter uma resposta para aquilo que vocês buscam.
E vai passar centenas de pastores por esse púlpito, e todos lendo o mesmo versículo, e todos irão dar uma nova luz àquele versículo, e que vai impactar a sua vida, vai trazer respostas às suas ansiedades. Porque a palavra de Deus, ela se renova constantemente. E nós devemos levar isso ao próximo, estar preparados para que ele compreenda no nosso viver, na nossa vida. Uma irmã estava conversando comigo uma vez, ela deu esse testemunho, né? Na verdade, de uma amiga dela. Não era cristã na época, mas ela via sempre um senhorzinho passando por ela. Ela conhecia de vista. E ela via, ia voltar. Domingo, sábado, dias. E ela via aquilo. Ela, mas o que esse cara tem? Né? O que ele faz? Né? Só igreja, igreja, igreja. E aquilo ia. Ia. E aí, um dia, ela conta que esse cara parou na frente da porta dela e falou para ela, Jesus te ama. Ela, o quê? Jesus te ama. E ele aguarda a sua visita. E foi embora. Quando foi, algumas semanas depois, essa irmã estava lá na igreja do irmãozinho, aceitou a Cristo e se tornou um membro, se tornou uma evangelista e pregava. E um dia ela deu testemunho que ela só foi àquele momento, àquela igreja, pelo comportamento e pelo agir daquele homem que passava por ela constantemente e que um dia falou para ela que Jesus a amava. Ela viu, né, Jesus refletindo na vida desse homem. E ele foi, né, um discipulador, indiretamente, apenas pelo passar por ela. E aquilo despertou nela o desejo de conhecer a palavra de Deus. Em Lucas 9, 57, 62, vemos que discipulado não é uma confissão oral de fé, mas um ato de obediência. Está escrito lá, ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você foi chamado? Mude a sua vida. Deixe a vida velha passar. Deixe. A sua vida agora com Cristo é a partir daquele momento, daquele ato do qual você declarou Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Não é o olhar para trás, mas é o olhar adiante. Assim como o discípulo de Eliseu, quando viu os exércitos parados à sua frente, temeu, opa, deixa eu ir agora aqui para trás do profeta, que ele é o cara que está com Deus. Mas Eliseu mostrou para ele, olha, não é olhando o problema que você vai se resolver, mas é olhando além. É adiante, é lá na frente. Quando eu estou conversando com os meus alunos sobre isso, eu falo, olha só, que eu gosto de academia, e aí eu tenho, o cara que vai em academia, ele tem uma meta, eu quero chegar ali, quero ser isso, né? A maioria, quando é moleque, né, quer ser o Schwarzenegger da vida, hoje é o The Rock, né? Ixi, entreguei a minha idade. Mas quer ser o The Rock, né? Mas, enfim, só que ele não entende que ele não vai ficar daquele jeito em um mês, em um ano, em 2 anos. Ele tem que olhar adiante, que para chegar naquele ponto, há uma dedicação, há sofrimento. Vocês acham que treinar é fácil? É difícil. E muitas pessoas que se dedicam a isso, abrem mão de quê? De comer, de tomar um refrigerante, Coca-Cola, bolacha, bolo, né? Ele vai abrir mão daquilo e por muito tempo ele não vai poder comer aquilo. E eles se dedicam a isso. E quando chegam naquele ponto, eles têm aquela satisfação, eu consegui. Um atleta, um corredor, ele abre mão disso, ele tem que treinar todo dia. E por que na nossa vida como cristão nós também não devemos abrir mão de ir a uma festa, de ir a um cinema, de dormir,
para abrir isso aqui e ler e entender que agora eu sou um instrumento usado por Deus e eu preciso estar constantemente sendo usado. Só que para isso eu preciso entender, eu preciso compreender que aqui, agora é a minha nova vida. Não é um evangelho de oba-oba. Eu não tenho que pregar para você aqui, ó, vem para cá, que amanhã você vai ter um carro novo na sua porta, que amanhã você vai ter uma mansão. Não é isso. Eu tenho que trazer você aqui para você compreender que os valores espirituais estão acima de qualquer valores materiais que podemos ter nessa vida. A nossa dedicação e a nossa recompensa é estar em Cristo, de conhecer a Cristo, a nossa salvação, compreender que Ele morreu por nós, que Deus se fez homem para poder você estar aqui, e que Ele olhou para você e falou, vem. Só que Ele falou para você vir aqui hoje, conhecer a sua palavra, mas Ele quer que você vá. Vá para poder levar aquela salvação que hoje chegou a ti, que hoje você entende que você pode ser chamado filho de Deus e que outros lá fora estão ainda esperando por essa mesma oportunidade, a oportunidade de declarar que Jesus é o meu Salvador. Um terceiro ponto dessa transformação: pessoas comuns são transformadas em discípulos quando deixam tudo para trás e andam com Jesus. Lucas 5, de 1 a 11, vai mostrar essa parte na qual nós abrimos mão de uma vida de prazeres para uma vida de dedicação, e que muitas vezes vão cobrar de nós muito. E Cristo falou, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e carregue. Só que Ele também falou que não seria dado para você um fardo que você não conseguiria levar. E esse é o momento dessa sua transformação. Esse é o momento que você abre mão de tudo. Esse é o momento no qual você vai mostrar para aquele que você vai discipular que ele vai passar por aquilo, mas que a vitória é certa. A vitória é certa, pois Deus está conosco. Uma vez num filme, eu não me esqueço, e eu sou viciado em filme, hein, gente, mas estou abrindo mão. Mas enfim... Num filme chamado Advogado do Diabo. Alguém já assistiu esse filme? Já, né? Tem uma frase no filme que me marcou muito, né? Que fala que a maior vitória do diabo para a humanidade foi fazer a humanidade acreditar que ele não existe. Se o diabo não existe, o diabo é criatura, foi criado por Deus. Se ele não existe, então automaticamente Deus não existe. E isso é muito pregado por aí. Deus não existe. Só que o engraçado, para o cara sustentar que Deus não existe, ele tem que acreditar em alguma coisa. Olha só que interessante. Não importa no que você fale que Deus não existe, mas você tem fé em alguma coisa. Ou é na ciência, ou é em si próprio, mas você tem fé em algo. Mas toda vez que a coisa aperta, que você estiver no fim da vida, você não vai ver ninguém falando, eu mesmo, né? Ai, meu Deus. E vai acontecer. Cedo ou tarde, Deus ele vai impactar sua vida. E eu tenho essa experiência. O meu cunhado, ele faleceu cedo. Era um cara que tinha muitas oportunidades na vida, foi abraçando isso, foi construindo um patrimônio bom. Mas no dia do meu batismo, ele riu. Eu lembro que eu estava aqui, eu vi ele lá no fundo rindo. Depois ele falou assim, eu não acredito nisso, o meu Deus é o dinheiro. Aí eu olhei para ele e falei, desculpa, né, mas fazer o quê? Parabéns para você, mas um dia você vai ter que crer. Eu não vou acreditar nisso, e não sei o que. Aí foi. Com 37 anos, ele teve uma úlcera que estourou, todo o líquido biliar vazou, passou por 3 cirurgias. Na terceira teve uma parada cardíaca, não resistiu, veio a falecer. Só que antes disso, né,
Estávamos em casa, e aí que vem, né, a questão da mulher, né, irmão, na nossa vida, né? Fala que o homem é o cabeça, mas tem aquele ditado que a mulher é o pescoço, né? Vai para lá, vem para cá. E a minha mulher falou: Ronaldo, a gente tem que falar com seu cunhado. Falei: temos que ver, ele está lá na UTI e tal. Pá. Não, a gente tem que ir lá. E eu fui. E a minha mulher, ela é calma. Só que quando ela tem que falar algo para você, se prepara. Então, quando ela vem falar comigo, ixi, lá vem. E ele tem que escutar. Porque lá em casa eu sou voto vencido. É 3 mulheres contra um homem. E aí a minha mulher falou: Ronaldo, a gente tem que falar com o Rogério. E a gente foi. E ele deitado. E aí ela começou a falar, a evangelizar na vida daquele homem. E aí tinha uns outros assim, em camas, né? E aí a mulher começou a falar, e ela veio de uma igreja pentecostal, né? Então quando começa a falar, sai de baixo. E foi: ó, tá vendo aí? Todo o dinheiro que você tem, aonde você está agora, você falou que o seu Deus era o dinheiro. Olha o que ele compra para você. Agora ele pode te comprar a sua saúde, a sua salvação. E aquilo ficou. Eu lembro até hoje. E foi falando: e agora eu tenho para você aqui uma palavra de salvação. Deus quer te salvar. Você não tem tempo. Aí eu falei: meu Deus, na UTI ela está falando que o cara vai morrer. E você não tem tempo, você aceita Cristo, Ele quer te salvar. Ele olhou assim para ela, com um olho desse tamanho. Quero. Você aceita mesmo? Eu não estou brincando. Você quer aceitar Jesus? Quero. Oramos por ela, só vi os outros falando: glória a Deus. Nós temos que transmitir esses valores, valores espirituais. Servir a Deus não é querer barganhar com Ele. Eu te sirvo para você me fazer isso. O nosso Deus não é um Deus de barganha. O nosso Deus é um Deus no qual nós servimos por amor. Nós servimos a Deus porque cremos que Ele é o nosso Criador, que Ele nos salvou através de Seu Filho Jesus Cristo. E que hoje, por incrível que pareça, o tempo urge. Cada vez mais nós temos menos tempo para estar se achegando a Deus. E é literalmente, irmãos. Uma pesquisa mostrou aí que os nossos dias eles estão sendo cada vez mais curtos. Em 10 anos, diminuiu aí 0,10, o mínimo que vai lá naquela tabela, que eu sou de humanos, eu não curto matemática, e está se abreviando. E a gente não vê isso, a gente não percebe. E o diabo, ele coloca isso na vida das pessoas, de que ele não existe e que o tempo, você vai viver para sempre. E as pessoas cada vez mais estão se tornando materialistas. É celular. Eu vou comprar esse celular aqui, é 8 mil, 9 mil, vou lá fazer o carnezinho das Casas Bahia lá, né? Voltou o carnê, né? Agora eu não posso falar. Tranquilo, mas vai lá, faz isso. E o cara não pode, mas ele compra. Para quê? Para tirar foto, para jogar. É o que nós vemos com os nossos alunos. O Wellington está aqui, não vai me deixar mentir. É o que eles querem. Quando você vai falar de uma vida de abdicar de tudo isso para viver uma vida dedicada a Deus, eles riem, brincam. Não querem viver isso. E os poucos que aceitam, que caminham, eles são ridicularizados. Eles são colocados como bobos, tontos, loucos. E aí eu falo para eles: se alguém te chamar de louco por você ser cristão, começa a pular e a rir. Por quê? Porque a palavra de Deus cumpriu na sua vida, porque Ele disse que você iria ser chamado de doido por conta dele. Nossa, professor, é mesmo, né? Eu falei: seja isso. E ele vai ver o agir de Deus na sua vida quando ele menos esperar. E assim são os nossos dias. Nós devemos ser transformadores e construtores de líderes e multiplicadores.
Nós devemos discipular para que esse discípulo que nos segue, que vem conosco, caminha conosco, para ser isso também. O líder multiplicador de discípulos é fazer discípulos e é uma grande comissão da igreja. Enquanto discípulo caminha na dinâmica do discipulado, faz discípulos em todas as nações. Ele reproduz a vida e o caráter de Jesus nele. Ao compreender que você também é assim, ele também vai querer ser. E ele querendo ser, se transformando, ele vai transformar a vida do próximo. Como eu disse, eu não nasci num lar cristão, mas graças a Deus o meu pai entregou a vida para Jesus. Amém. Infelizmente minha mãe e piorou agora, porque ela está desenvolvendo o mal de Alzheimer. E às vezes eu ligo para ela, ela me chama de Carlos, que é o irmão dela. Aí eu olho, tá bom, tal. E falar de Jesus para ela agora é como você falar e deletar ao mesmo tempo. Agora ela aceita, agora não aceita. Agora aceita, agora não aceita. Infelizmente é assim. E é duro, irmãos. É duro. Enquanto temos tempo, precisamos entregar a nossa vida. Porque a gente não sabe se de repente um mal desse vai sobrecair sobre a nossa vida. E aí não vai dar mais tempo, porque a gente não sabe nem quem é, não sabe quem está do nosso lado. É uma doença horrível, você vê ela se acabar na sua frente. E é assim. E os jovens de hoje não conseguem enxergar esse tempo. Tá? Um líder multiplicador, ele é um multiplicador de obediência. Jesus deu 2 ordenanças à igreja, conhecida como, para alguns, de sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. É compreender isso. Esse caminhar com Jesus, compreender aonde o Senhor está em nossas vidas. O que representa esse batismo, o que representa estar nessa ceia, nessa comunhão com o próximo, o caminhar junto aqui. E nessa ideia do caminhar, eu trago aquele quadro e aquele poema do Passos na Areia, caminhando na areia. Porque Jesus, ele caminha contigo. Ele não caminha só à frente, ele não está atrás de você, ele está do seu lado. Ele está aqui. Se você cair, o legal daquele quadro é que ele te pega. Vamos? Estamos juntos. E como ele sabe que você tem força, ele estende a mão e te levanta. Então não tem medo que vai me fazer correr do perigo. Falo isso para o meu pai, Meu pai tem medo de assombração. Pensa num homem que ele encara qualquer pessoa com 81 anos. Mas outro dia eu cheguei que ele fica sozinho nos fins de semana. Eu durmo com ele de segunda a quinta por conta do trabalho. Aí um dia eu cheguei lá, ele não falou para mim, ele tem vergonha de contar isso. Ele foi falar para minha esposa. Olha, eu estava aqui outro dia e eu ouvi alguém falar, ô pai. Aí a minha esposa, mas a gente não veio. Ah, eu sei, mas eu não fui ver quem é, não. Aí eu falei, você não foi, pai? Era só responder, não, vai que é a morte vindo me buscar. Eu falei, ô pai, mas o senhor não está com Jesus? Não, eu estou. Não tem medo de morrer? Não tenho não, mas tenho medo de assombração. O meu pai é um barato, um homem bravo danado. E esse viver do ensino, essa intimidade, essa comunhão, é o desenvolver em nós e no nosso discipulado uma fé de ousadia, uma fé ousada. O que eu vejo aqui não é aquela ousadia de você determinar o que o Senhor vai fazer na sua vida ou não, mas é uma fé de ousadia no qual você pode caminhar com o Senhor, orar, falar com Ele, pedir resposta, porque eu passo por isso. Como Ele vai te dar essa orientação, quando você abrir a Bíblia, Ele vai falar contigo. Essa foi a fé, uma fé ousada em Elias. Olha só, imagine Elias ali naquele momento, quando desafiou lá os sacerdotes da rainha,
e sentou lá e falou, ó, faz aí as suas oferendas, tenta aí, vamos ver qual que é o Deus vivo. E os caras lá se mutilando, pedindo, orando, gritando, se cortando, fazendo de tudo e nada acontecendo, e Elias do outro lado rindo. Ele fala, ó, fala mais alto aí, vai que de repente o seu Deus aí ele está meio surdo, ou está dormindo, ou está de férias, foi atender alguém no outro canto do mundo. Vai mais alto aí, vai lá. Ah, não deu certo? Agora vamos ver aqui como que a coisa funciona. Molhou o altar, fez lá uma vala ao lado, jogou água e tudo mais, e lá ele, naquela certeza, naquela fé ousada, ele pede a Deus e o que acontece? O fogo desce. Uma fé ousada. E essa é uma ousadia de intimidade que construímos. Uma intimidade com Deus que nós vamos fazer isso durante a nossa vida toda, um aprendizado de conhecer quando pedir, o que pedir. A própria palavra fala que muitos pedem e nada acontece porque não sabem pedir. Porque a falta do conhecimento. Tem muita gente que, infelizmente, na sua ingenuidade, está lá, só está olhando o lado material, está esquecendo o seu lado espiritual. Às vezes não olha até para dentro da própria casa, não discipula os próprios filhos. E esquecem, que você começa o seu discipulado é com a sua família, com os seus. É nesse momento que você vai construindo essa sua intimidade. E aí nós podemos concluir nessa parte com um líder multiplicador em pequenos grupos. O Renato acabou de mostrar aqui, eu nem vou dar prosseguimento a esse ponto aqui, ele começou, mas mostrou muito bem. Ele mostrou a ideia do lado do homem, o irmãozinho, em menos de um ano está lá com 30, 50 pessoas. Tem coisa mais clara do que o ir de fazer discípulo, do que ele mostrou aqui? Várias células sendo criadas através desse caminhar junto. Não é somente falar, vem. Não, é estruturar, mostrar a essa pessoa que ele também pode ir além, ele pode ser um multiplicador, ele pode ser um instrumento usado pelas mãos poderosas de Deus na vida de muitos, que às vezes eu não vou ter condição de estar próximo, mas você está. Enquanto eu posso, aos meus alunos eu vou falar de Jesus, sim. Eu vou falar de salvação, eu vou falar quem é Deus. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Mas muitos hoje não conhecem a palavra por não terem esse a quem falar, a quem recorrer, a quem buscar. Wellington, está terminando? Que eu comecei a falar aqui. Eu sou professor de história, gente, se deixar, vai embora, Está no limite, mas estou na conclusão, O ID, o discipulado, é a essência da verdadeira igreja de Cristo. Foi a coragem dos primeiros cristãos e sua persistência na preservação do conhecimento da palavra. Foi com sua doação, a mudança, a entrega ao trabalho, o serviço do reino. Foi com eles que nós estamos aqui hoje. Foi através de uma pregação, de um evangelismo, de um congresso, de uma conferência, que provavelmente muitos de nós chegamos aqui. No meu caso, foi com uma vizinha, foi com a minha amiga. Eu não conheço todos aqui, mas provavelmente foi através de alguém que te evangelizou que você está aqui hoje. E olha só que legal. Deus te viu. E enviou essa pessoa até você para falar, você é meu filho, você é a minha filha. Foi através desse evangelista, foi através de um pregador, foi através desse seu amigo que Deus usou, como canal para falar para você que você é salvo. Entendemos que o discipulado não é só sala de aula para batismo. Discipulado não é só aconselhamento, não é só ensino bíblico, tampouco modelo de crescimento de igrejas, mas são meios utilizados para evangelizar.
Não vai ser só vindo aqui que você vai estar evangelizando, mas é visitando essa pessoa que hoje aceitou a Cristo, é caminhando com ela, é trazendo para próximo, é indo a um cinema com essa pessoa, é indo jogar uma bola com ela, é indo jogar vôlei. Se alguém jogar vôlei e quiser me chamar, eu estou aceitando. Faz tempo que eu não jogo. Eu adoro vôlei. Né? Futebol dá para brincar também. Achei um. Ô, Hélio, tu pode me chamar, viu? Se não chamar é pecado, viu? Você tá lá para dar, vai, faz gol. Torcer. Mas é isso, esse é o caminhar. Era o que Cristo fazia, né? Eu brinco com aquele filme Jesus de Nazaré lá, que é o Jesus triste, né? Que veio aqui. Ri aí, Jesus. Parece que ele está amargurado. Mas tem um outro filme, né? O Evangelho de Mateus, que é um Jesus que está próximo, brinca. É um cara que ele chora. Ele vive aquilo que os discípulos vivem. Ali eu vi uma representação do que é Jesus. E hoje, com o seriado The Chosen, eu acho que é aquilo que é o Jesus. Né? Que ele sabe do seu potencial, que ele sabe do seu sofrimento, sabe quem você é e quer você por perto para te levar à salvação. Amém? E assim deixo alguns exemplos de discípulos e discipulado. Ficou bem claro a ideia de Elias e Eliseu, mas de João Batista e seus discípulos. Ele começou com isso, mostrando, está chegando o reino, está chegando aquele que vai fazer se cumprir toda a palavra. Nós vemos Barnabé e Saulo, né, outros grandes discipulados, depois Paulo e Timóteo. Foram exemplos de discípulos, né, e discipulados que caminharam junto e que levaram o evangelho para todo o mundo e que veio chegando até nós. E hoje podemos dizer que somos salvos em Jesus Cristo e que podemos nos colocar como instrumentos da palavra de Deus, aonde quer que nós podemos estar. E eu digo que aonde você colocar os seus pés, você é um instrumento de Deus, você é um discipulador, você é palavra de Deus, você é reflexo do próprio Evangelho, reflexo do próprio Cristo, que você pode nem falar, mas os seus atos que refletem a Cristo vai fazer a diferença na vida daquele que estiver ao seu lado. Porque o Espírito de Deus está conosco. Se Ele nos deixou isso, sejamos e fazemos a sua vontade. Amém? Amém? Meus irmãos, foi um prazer poder falar com vocês. E agora eu vou dizer uma coisa que eu já tinha prometido para o Hélito, né? Hoje não deu para vir com a minha família, mas eu vou vir aqui num culto com elas e mostrar para vocês que eu sofro, viu? Que é... tá gravando? Corta. Ela tá vendo. Ela tá assistindo. Mas brincadeira. Mas mostrar para vocês, meus irmãos, a bênção que é a minha esposa. E foi falado aqui, né? O Renato falou que quando começou a namorar, em 2 anos, foi rápido. Eu vou bater o recorde. 3 meses. 3 meses. Comecei a namorar oficialmente em dezembro. E aí, quando foi em fevereiro, nós estávamos na casa de praia dela, passando lá um tempo. E aí eu falei para ela, irmão, você tem alguma coisa para fazer em dezembro? Ela, por quê? Você está querendo viajar? Eu falei, não, eu quero casar. Aí ela olhou para mim e falou, tá bom. Aí eu falei, tá bom. E 1 ano depois, comemorando o aniversário de casamento, adivinha o que eu tinha, irmã? A minha filha. E aí, né, o tempo passa, né? 16 anos de casamento e Deus me deu uma bênção grandiosa, sem palavras para descrever a minha esposa. E 2 filhas maravilhosas, né? E trarei ela aqui num culto, né? E já vai fazer 15 anos a mais velha. E eu estava treinando para dançar com ela, irmã. Fazer a coreografia daquele filme Dirty Dance, que eu fiz aula de dança.
E o que acontece? Ela, não quero festa, pai. Eu falei, vou economizar, mas eu quero um computador. Vamos dar o computador em vez da festa. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Tá? Deus abençoe a vida de todos aqui e todas as famílias que são representadas através de vocês. Amém?